Prontinho, galera. Voltamos. Dessa vez é para a terceira e última parte do conteúdo, certinho? E vamos lá. No último vídeo eu acabei falando acerca das corporações, essas corporações de mercadores, né, de comerciantes. E aí eu preciso falar de uma dessas corporações que é uma das mais conhecidas do período, né, que é a Liga Teutônica, né, Liga Hanseática ou Liga Teutônica. E essa liga era extremamente importante porque era ela que controlava o comércio nas cidades, principalmente ali ao norte da Europa. Só que prestem bem atenção, estávamos falando de um período que o feudalismo ainda vigorava e que a gente vai ter uma importância significativa dos senhores feudais. Como é que funcionavam essas cidades? Então, assim, as cidades elas funcionavam basicamente, digamos, de duas formas. Essas cidades tinham duas formas de atuação. Algumas dessas cidades elas conseguiam as cartas de franquia de nobres, e por conta disso ela acabava estabelecendo uma certa autonomia política. Outras cidades elas já vão se constituir em comunas, ou seja, com instituições políticas próprias. Só que aí tá um grande problema nessas que eram comunas. Por quê? Olha, elas têm determinada ela tem uma política própria, mas essa política própria não a torna forte, certo? E muitas vezes essas cidades elas passavam a ser ameaçadas, principalmente pelos aqueles guerreiros que chegavam dizendo, olha, estaremos nos dando segurança. Mas muito pelo contrário, eles chegavam, né, para tirar, né, para usurpar, tirar a autonomia dessas cidades. Então as cidades funcionavam dessa maneira, né, dentro desse mecanismo aí. E aí, galera, agora falaremos das corporações de ofício. Lembrando que falamos das corporações de mercadores, que foram importantes, né, para o comércio, e tem as corporações de ofício. A corporação de ofício ela já vai reunir os artesãos, a galera que estava voltada para o trabalho manual, para as atividades artesanais. Então, as corporações de ofício vai juntar essa galera. De um lado, os mercadores, que são os comerciantes, do outro, a galera que estava produzindo os artesanatos do período. Principalmente sapateiro, ferreiro, marceneiro, pedreiro. Então, essa galera vai se juntar em corporações de ofício. Essas corporações de ofício, elas estavam organizadas de forma hierarquizadas. Então, pensem vocês aí naquela famosa piramidezinha que nós trabalhamos a todo momento. No topo dessa pirâmide, a gente vai ter os mestres. Então, essa pirâmidezinha ela vai estar dividida em três pontozinhos. No primeiro lá, ponto os mestres, no topo. Abaixo dos mestres, a gente vai ter os jornaleiros. Galera, não estamos falando da galera que produz jornal, não. Muito pelo contrário. Estamos falando de uma galera que trabalha junto com os mestres e que já começa a produzir atividades mais específicas do seu ofício. Podendo ser atividade mais específica de um sapateiro, de um ferreiro, de um pedreiro. Então, aquele que já está que já passou por um processo de aprendizagem, ele passa a dominar determinada função ali dentro da corporação de ofício. E por último, a gente vai ter os aprendizes. Os aprendizes, galera, isso aí é bem interessante, que é o que vai estar na base. Ele pode ficar anos sendo acompanhado pelo mestre, certo? E ele vai ser o cara que vai cuidar da limpeza da oficina, daquelas tarefas que não tem tanta importância assim. E dentre uma das características que esse aprendiz ele precisa ter é a questão da obediência. Ele precisa obedecer ao seu mestre, ele precisa receber e aceitar aqueles trabalhos que são dados a ele, para depois, quando ele começar a ser comprovado que ele de fato, ele é uma pessoa paciente, calma, tranquila e que não se revolta, porque se ele se revoltar contra os mestres, né, rapidamente ele vai ser retirado, expulso da corporação. Então ele precisa aprender ali, aí ele saindo da categoria de aprendiz, ele passa a ser um jornaleiro. Então dá para entender, né? Primeiro aprendiz, depois jornaleiro, para quem sabe um dia se tornar mestre. Então é bem hierarquizado mesmo essa pirâmidezinha aí para a gente entender. Cada corporação ela vai ter um santo padroeiro, e esse santo padroeiro as corporações vão realizar a festa para esse santo, vai dar contribuição também à igreja, principalmente as igrejas dedicadas ao santo. E aí a gente começa a ver que até nas corporações de ofício a gente tem uma característica e que entrelaça com a igreja. A igreja está sempre perpassando todo o cenário ali político, social, econômico desse período.
E dentro dessas corporações de ofício, a gente vai ter as técnicas de produção, as formas e os instrumentos sendo controlados pelas corporações de ofício. Se você era um artesão, você deveria estar atrelado a uma corporação para você dominar as técnicas de trabalho. E isso também facilitava, né, a venda, facilitava a produção, enfim. E outra coisa, já que a gente falou da questão da igreja, a gente precisa entender o seguinte: essas corporações, elas funcionavam como se fossem irmandades. Então, olha, somos todos irmãos que estão trabalhando, não somos concorrentes. O preço que é cobrado é um preço que ele chega a um acordo conjuntamente e diz, olha, determinado produto deve custar tal valor. E geralmente esse preço ele era tutelado pela igreja. Então a igreja dizia, olha, precisamos chegar a um valor justo por essa mercadoria, para que vocês não cometam o pecado. E qual pecado estamos falando? Da usura. Então, galera, isso aí são as corporações de ofício, que funcionou bastante também nesse período do crescimento urbano. Então, falamos do mais importante, né? Da questão das cidades, da questão das corporações, sejam elas de ofício ou também as corporações, né, de mercantis, que aí a gente está falando dos mercadores, enfim. E é isso, o conteúdo é muito tranquilo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida já sabem como me procurar, já conhecem os canais, né? Vocês podem me procurar em qualquer um deles. Galera, muito obrigado, valeu, como sempre, respeito a nossa história.